bom dia para toda a família Canção Nova. Agora é hora de ficar bem informado aqui na Canção Nova, são 9 horas e 32 minutos. Vamos juntos até 10 da manhã. Daqui a pouco vamos mostrar as atividades do Papa Francisco esta semana e a instituição do Dia dos Avós e dos Idosos na Igreja. Em Portugal, uma notícia triste, a Igreja Católica manifesta indignação diante da decisão dos parlamentares de aprovar a eutanásia e o suicídio assistido. Aqui em São Paulo, caminhoneiros fecharam a rodovia Castelo Branco. O protesto é por redução do ICMS e contra os pedágios abusivos. Em todo o país, caminhoneiros prometem uma greve por tempo indeterminado. A adesão à paralisação, porém, não é consenso e a extensão do movimento ainda é incerta. Em Brasília, deputados e senadores elegem hoje as presidências da Câmara e do Senado. Aqui no CN Notícias você fica sabendo a previsão do tempo. Agora tem um intervalo rapidinho. Você acompanha aí imagens da capital paulista. As temperaturas hoje ficam entre 21 e 31 graus. Pode chover à tarde e à noite. Tá aí, ó, Vila Mariana. O intervalo é rapidinho. Sai daí não. A gente começa falando aí da greve dos caminhoneiros, planejada para esta segunda-feira, de acordo com duas associações de trabalhadores. A greve geral dos caminhoneiros pode ser ainda mais grave e complexa do que a paralisação de maio de 2018. No contexto da pandemia, o movimento pode afetar a distribuição de vacinas, interromper a logística de cargas e exportação e prejudicar ainda mais a renda de milhares de famílias. Nesse momento acontece um protesto na Castelo Branco, que, segundo os líderes, foi organizado por autônomos e traz reivindicações diferentes das que foram apresentadas pelas entidades que organizam a greve no país. Na Castelo, os caminhoneiros reivindicam contra a alta do preço dos combustíveis e os pedágios abusivos e pedem redução do ICMS. A via estava bloqueada, mas foi liberada agora há pouco. Em Brasília, deputados e senadores escolhem hoje quem serão os novos presidentes e as mesas diretoras. A Liana Nunes está nesse momento lá no Congresso Nacional e traz mais informações, né, Liana? Bom dia para você. Conta para a gente aí, Liana, também, né, depois dessa primeira parte, a gente retoma um assunto daqui a pouquinho, sobre outros assuntos, além desse principal assunto do dia, né? Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a TV Canção Nova na manhã desta segunda-feira. Isso mesmo, a movimentação em Brasília gira em torno das eleições que acontecem hoje, tanto no Senado Federal como também na Câmara dos Deputados. No Senado, a votação inicia a partir das 2 horas da tarde, vai acontecer de modo presencial, concorrem à presidência da Casa 4 senadores e, além da presidência da Casa, hoje também vão ser escolhidos os demais membros da mesa diretora, como 2 vice-presidentes, 4 secretários e também 4 suplentes de secretário. Já na Câmara dos Deputados, a votação inicia a partir das 7 horas da noite, também vai acontecer de modo presencial. 9 candidatos concorrem à presidência, 2, de uma certa forma, têm um certo destaque, que é justamente o deputado federal Baleia Rossi, que está sendo apoiado pelo atual presidente da Casa, que é o presidente Rodrigo Maia, e também o candidato Arthur Lira, que hoje recebe o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Além do presidente da Câmara, a Câmara dos Deputados, os deputados federais também escolhem hoje os demais membros da mesa diretora. Até o final deste 1º de fevereiro é possível, sim, que a gente já anuncie, já informe aqui na TV Canção Nova quem vai comandar tanto a Câmara como o Senado nesse biênio 2021-2022, Rodrigo. Certo. Liana, obrigado pelas informações. E outro assunto que eu queria retomar com você é sobre o retorno do judiciário também hoje, né? Isso mesmo, é outra pauta importante aqui em Brasília. A partir das 10 horas da manhã já está marcada essa sessão solene de abertura do judiciário e deve contar aí com a presença do presidente Luiz Fux, os demais ministros do STF,
ainda está por confirmar a presença do presidente Jair Bolsonaro e também quem confirmou presença nessa solenidade foi o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia. Agora, um outro assunto importante, Rodrigo, que a gente precisa ressaltar hoje, mudando um pouco aí nesse foco de política, enfim, do judiciário também, é sobre o Enem, viu, Rodrigo? Ontem aconteceu aí a prova do Enem digital, o INEP confirmou que teve uma abstenção de até 68% dos participantes. Essa modalidade de prova que deve atingir nos próximos anos todos os alunos, aí por volta até de 5 anos, é o que o próprio Ministério da Educação define para as próximas provas do Enem. Então, a gente também tem essa informação, alguns locais do país registraram problemas técnicos, já que a prova ela é realizada via computadores. Então, tivemos sim, o próprio Ministério da Educação ressaltou isso, que aconteceram algumas falhas técnicas, inclusive aqui no DF, mas, de fato, essa é a informação que a gente tem. Enem digital, cerca de 68% de abstenção. Rodrigo. Obrigado, Liana, pelas informações. Você deve ter um dia corrido aí, qualquer novidade você traz para a gente aqui na Canção Nova, tá bom? Bom, a gente fala agora da previsão do tempo. Fevereiro começa com muita chuva no sul do Brasil. Em boa parte do país, o dia deve ser um clima bem típico de verão, sol de manhã, chuva à tarde. Vamos com a previsão do tempo completa para esta segunda-feira. Chuva frequente no centro e oeste do Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Nas demais áreas da região sul, chove à tarde. Tempo firme na maior parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, inclusive nas capitais. No litoral do Espírito Santo, chove rápido. Em São Paulo e nas demais áreas do Sudeste, sol com pancadas de chuva à tarde. No sul de Mato Grosso do Sul e norte de Goiás, chove agora de manhã. No restante do Centro-Oeste, sol forte agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Na região norte, tem alerta para temporais no Amapá e no norte e oeste do Amazonas. Chove a qualquer hora no Pará e Tocantins. Nas demais áreas, chove à tarde. Para o Nordeste, tempo firme no centro-sul do Ceará e no interior da Paraíba e de Pernambuco. Nas demais áreas, sol agora de manhã e chuva também à tarde. A gente falou da previsão para fevereiro, né? Mas o mês de fevereiro chegou também com um alerta de combate ao câncer. Nesta semana acontece o Dia Mundial do Câncer. Vamos saber como andam os estudos para o combate a essa doença e sobre a prevenção. Bem, os estudos em relação ao câncer, eles vêm progredindo. Mesmo em um ano de pandemia, a gente observou ainda a presença dos congressos, todos obviamente de maneira virtual, e todos apresentando novidades no tratamento, alguns tratamentos que a gente já tem disponíveis, mas sendo utilizados em combinações diferentes ou em fases diferentes da doença. Então o que eu posso dizer é que os estudos continuam, prosseguem. Eu também tenho que considerar que, infelizmente, os estudos, por serem caros e serem patrocinados pelos fabricantes de medicamentos, né, como a gente vê nos estudos da vacina, por exemplo, do coronavírus, então os estudos são muito focados em tratamento e não muito focados em prevenção e combate à doença. Até porque é do interesse de quem está patrocinando os estudos, né, estudar medicamentos novos tratamentos, e não necessariamente combater a doença. Então, essa brecha eu acho que ainda tem, estudar maneiras de combater a doença, maneiras de prevenir a doença. E, falando em prevenção, falando em combate, acredito que a maneira mais eficaz é manter uma vida saudável, um hábito de vida saudável, controlar os fatores de risco que são controláveis, então, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, sempre que possível, está controlando o consumo de alimentos processados, dar sempre preferência a alimentos frescos, naturais, consumir bastante fibra, manter uma dieta equilibrada, fazer atividade física, manter algumas outras doenças sob controle. Então são maneiras que a gente consegue sim prevenir e combater o câncer. E obviamente as pessoas que já estão na faixa etária de realizar os exames preventivos, tá sempre realizando esses exames na data correta, consultando seus médicos, seus especialistas, seus médicos de família ou médicos generalistas de unidades básicas de saúde,
para estar sempre fazendo os exames estando sempre em dia, são realmente as melhores maneiras que a gente já tem comprovadamente para combater e prevenir o câncer. Lembrar de não ter medo da doença, não ter medo do diagnóstico, porque quanto antes você recebe o diagnóstico, maior a sua chance de cura. E nesse mês, a campanha Fevereiro Laranja busca conscientizar a população sobre prevenção e combate à leucemia. A seguir, em Portugal, a indignação da Igreja Católica diante da aprovação da lei que autoriza a eutanásia e o suicídio assistido no país. Daqui a pouco, após o intervalo, você agora fica com imagens de Curitiba, no Paraná. Por lá, a máxima prevista é 27 graus. Dia de sol com chuva rápida. CN Notícias, edição da manhã está de volta, agora com notícia internacional. Na Ásia, militares tomaram o poder em Mianmar. Este assunto é destaque no noticiário internacional desta segunda-feira. O El País destaca: Pfizer fornecerá 75 milhões de vacinas a mais para a União Europeia do que o planejado para o segundo trimestre. Seu parceiro, BioNTech, anuncia que concluiu os trabalhos de melhoria da produção em sua fábrica na Bélgica e irá fabricar 50% mais doses ao longo do ano. O The Guardian dá destaque à crise política em Mianmar e afirma: os militares de Mianmar assumiram o poder com um golpe e declararam estado de emergência horas depois de deter Aung San Suu Kyi e outras figuras importantes no poder. Os serviços de telefone e internet móvel da cidade de Yangon caíram na manhã desta segunda-feira e caminhões militares carregados de arame farpado estavam estacionados em frente à prefeitura. A televisão estatal disse que não conseguiu fazer suas transmissões. Os bancos foram fechados em todo o país. O Le Monde também dá destaque à crise em Mianmar e estampa: comunidade internacional condena unanimemente o golpe de Estado. A ex-dissidente da ditadura militar, Aung San Suu Kyi, foi presa pelos militares na madrugada de hoje. A notícia gerou críticas em todo o mundo. 10 anos depois de uma libertação que pôs fim a 15 anos de prisão domiciliar durante a ditadura militar, a ex-dissidente, agora líder do país, Aung San Suu Kyi, foi presa pelo exército na madrugada deste 1º de fevereiro. Em nota no Facebook, os militares também anunciaram a declaração do estado de emergência por um ano. Em Portugal, o parlamento votou na sexta-feira a legalização da eutanásia. O país se prepara para se tornar o 7º no mundo a permitir que pacientes terminais busquem ajuda de um médico para acabar com suas vidas. Portugal tem vivido nesses dias a luta pela vida, lutando para que as pessoas sobrevivam à Covid-19. Portugal é agora o primeiro país da União Europeia com maior número de mortos infectados em relação à sua população. A vertente inglesa chegou e se espalhou por todo o país. Medidas fortes foram providenciadas pelo governo para frear essa curva e evitar o maior número de mortos. Contudo, o parlamento português aprovou no dia 29 de janeiro, nesta sexta-feira, a lei da eutanásia. A partir de agora, portugueses com mais de 18 anos e com doenças terminais podem optar em dar fim à sua vida através da eutanásia. Segundo a Conferência Portuguesa, isso é um contrassenso. Num tempo onde a população está lutando contra o Covid-19 e a favor da vida, o parlamento aprovar tal lei. As pessoas estão sacrificando a sua liberdade em prol da vida das pessoas. E os médicos e enfermeiros estão trabalhando de forma sobrenatural, lutando pela vida. Além do mais, a vida é um presente de Deus e a dignidade, até mesmo no momento da morte, precisa ser observada. Aqui, no ano passado, quando começou esses debates, muitas pessoas iam para a rua e até para a frente do parlamento se manifestar. Mas neste ano não teve como, porque todas as pessoas estavam vivendo esse confinamento. Agora a lei vai para o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que pode aprová-la ou pode vetar. Se o presidente vetar, essa lei pode voltar ao parlamento para um novo debate ou pode ir para o Tribunal Constitucional para avaliar se esta lei é permitida na base da Constituição ou não.
Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. E diante da decisão do parlamento português de aprovar a eutanásia e o suicídio assistido, os bispos de Portugal manifestaram indignação e tristeza. Por meio de nota do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, os bispos afirmam que é um contrassenso legalizar a morte provocada no momento do maior agravamento de uma pandemia, em que todos estão empenhados em salvar o maior número de vidas, para tal aceitando restrições de liberdade e sacrifícios econômicos sem paralelo. Os bispos denunciam que a lei ofende o princípio da inviolabilidade da vida humana previsto em Constituição. Em Israel, o governo decidiu prorrogar por 5 dias as medidas de confinamento que terminariam neste final de semana. Os detalhes com a Danúbia Gleiser. Foi definido que o bloqueio deve terminar às 7 horas da manhã da próxima sexta-feira e a proibição de voos permanece em vigor até a meia-noite do dia 7 de fevereiro. Até esta data não haverá entrada ou saída de pessoas em Israel, com exceção para casos especiais. O governo concordou em se reunir na quarta-feira para discutir a possibilidade de estender ainda mais o bloqueio. Autoridades de saúde esperam que a extensão do lockdown garanta ainda mais tempo para que Israel alcance um número maior de cidadãos imunizados. Quase 20% da população do país já receberam ambas as doses da vacina contra o coronavírus e aproximadamente 1,3 milhão receberam a primeira dose. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Há um ano, a Espanha detectava o primeiro caso de coronavírus. Nosso repórter traz um resumo de como foi esse primeiro ano na presença do vírus e os esforços para combater a pandemia. Chegou o desconhecido. Se conhecia apenas por um vírus surgido na China e que não tinha cura. Vinha provocando algumas mortes no continente asiático e pouco a pouco ganhava espaço no continente europeu. Ontem se completou um ano do primeiro caso confirmado de Covid-19 na Espanha. Devido à fácil transmissão, afetava cada vez mais pessoas e começava a ser notícia nos principais meios de comunicação. 1 mês e meio do primeiro caso e com as primeiras mortes confirmadas, o governo espanhol toma uma decisão para afuiar a contaminação, um estado de emergência nacional. Durante a vigência do estado de emergência, as pessoas poderão circular única e exclusivamente para a realização de atividades específicas, como a aquisição de alimentos, produtos farmacêuticos e de primeira necessidade. Com a nova restrição, os estabelecimentos não necessários ficaram fechados. As vias públicas de todo o país ficaram vazias. O turismo, um dos principais motores da economia espanhola, se viu fortemente afetado. O estado de emergência, aprovado inicialmente para 15 dias, durou 3 meses. 3 meses em que se permitia somente sair de casa para o essencial. Foi um tempo em que o uso do celular nunca foi tão importante, apesar de não poder abraçar e beijar aqueles que mais amamos. Na tentativa de encontrar esse novo normal, o lavado das mãos, o uso das máscaras e a distância social nunca foi tão importante. Passado um ano do primeiro caso de Covid-19, o vírus segue ativo. Infelizmente, seguimos perdendo vidas, mas temos a fé e a esperança de que tudo isso vai passar e, finalmente, começar a viver o sonhado novo normal. A seguir, Movimento dos Focolares elege nova presidente. Você fica com imagens de Salvador, na capital baiana. A máxima hoje é de 31 graus. O dia é de sol, mas pode ter chuva rápida agora pela manhã. O Papa Francisco anunciou a instituição do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. A data será celebrada pela Igreja Católica no 4º domingo de julho. Vamos a Roma? Quem conta os detalhes é a Lísia Costa. Bom dia a todos. Hoje muitas notícias, eu vou tentar falar um pouquinho de cada coisa. Vou começar pela confirmação da participação do Santo Padre no primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana. Essa notícia foi comunicada hoje pela manhã. Francisco vai estar nessa reunião, em formato online, no dia 4 de fevereiro, essa quinta-feira, dia que a ONU estabeleceu para celebrar a fraternidade humana.
O evento vai ser nos Emirados Árabes, mas virtualmente vai contar com a participação de muitos outros líderes religiosos mundiais. Já ontem, durante o Ângelus, o Papa Francisco instituiu a Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos. Vai ser celebrado no 4º domingo de julho, dia que está muito próximo da festa litúrgica de São Joaquim e Santana, avós de Jesus. O Papa recordou como é importante cuidar dos nossos avós, dos nossos idosos, que nos trazem sempre tanta sabedoria. E disse que nós, netos, precisamos zelar pelos nossos avós. O Papa vai celebrar a missa neste ano, no dia 25 de julho, abrindo assim o primeiro dia dedicado aos idosos. Já no final do Ângelus, o Papa também se recordou do dia da conscientização sobre a hanseníase, disse estar próximo daqueles que sofrem por causa dessa doença e encorajou missionários, agentes de saúde e voluntários que os servem. Disse que a pandemia confirmou como é necessário proteger o direito à saúde das pessoas mais frágeis. Espera que os líderes das nações unam esforços para curar aqueles que sofrem dessa doença e principalmente para incluir na sociedade. Já hoje, o Papa Francisco se encontrou com um grupo de jornalistas e falou da necessidade de informações corretas, verdadeiras e com um conteúdo formativo. Especialmente neste tempo de tanta confusão, o Papa exortou os comunicadores a colaborarem com a sociedade. E amanhã, o Papa celebra a missa do Dia do Consagrado na Basílica de São Pedro, às 5h30 da tarde, horário aqui de Roma. Alguns consagrados que representam diversas congregações vão participar dessa celebração na Basílica de São Pedro, além também do cardeal brasileiro Dom João Braz de Avis, que é responsável pelo setor do Vaticano que cuida da vida consagrada e que concelebra com o Papa Francisco. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. E a nova presidente do Movimento dos Focolares para os próximos 6 anos é Margarete Carran, nascida em Haifa, na Terra Santa. Ela substitui Maria Votti, que conduziu os Focolares por 2 mandatos sucessivos, desde a morte da fundadora Chiara Lubich em 2008. A eleição foi aprovada pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida. A presidente, como previsto no Estatuto do Movimento, conduz os Focolares por 6 anos e deve ser sempre uma mulher. Por conta da pandemia, a Assembleia foi totalmente virtual. Participaram 359 pessoas de diversos países, representando culturas, gerações, vocações, pertenças eclesiais e confissões. CN Notícias está terminando, mas a evangelização não para aqui na Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Amanhã, dia da vida consagrada, tem programação especial, por isso o Canção Nova Notícias começa às 11h30 da manhã. E a gente encerra a edição de hoje com imagens lá de Belo Horizonte. Por lá, dia de sol com poucas nuvens, mas pode ter pancadas de chuva durante todo o dia. A mínima 19, máxima de 32 graus.